Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hora de Codar. Eu sou o Matheus Batiste e hoje a gente vai falar de um tema importantíssimo para quem está buscando se desenvolver em JavaScript, está trilhando aí o seu aprendizado na linguagem e quer evoluir a tal ponto de naturalmente aprender frameworks que estão em alta no mercado, como React, Angular, Vue, Svelte e outros. Então, esses recursos aqui, esses 7 recursos que a gente vai ver hoje, são fundamentais para quem está querendo aprender JavaScript de forma avançada e também continuar a sua evolução na linguagem. Alguns desses vocês já podem conhecer, mas eu sugiro que vejam todos para fazer uma grande revisão, uma grande reciclagem em JavaScript, tá? Só mostrando para vocês aqui, se vocês já quiserem ir criando, eu estou com o arquivo HTML, que eu não vou mexer em nada nessa aula aqui, tá? E um arquivo de scripts, que é onde a gente vai escrever a maioria do código. Vou abrir esse cara no navegador, tá? Esse vai ser a nossa estrutura de hoje. Um arquivo HTML básico linkando um arquivo de JavaScript com a aba do console aberta aqui para a gente ver os exemplos na tela, tá? Então eu fiz um mapa mental com as palavras-chave de todos esses assuntos. Isso vai ajudar vocês também a fixar o aprendizado enquanto a gente aprende ou revê esses conteúdos. Beleza, galera? Só antes de começar, 2 avisos super rápidos. Vocês estão buscando a primeira vaga ou querem se desenvolver como desenvolvedor, convido vocês a conhecer a comunidade Hora de Codar. Ela é a minha plataforma de cursos. O link para essa página vai estar aqui na descrição, tá? Vocês vão conseguir acessar essa página aqui, onde descreve melhor o treinamento, beleza? Aqui vocês vão ver os benefícios, por exemplo, que tu vai ter ao participar, depoimentos de alguns alunos, alguns dos projetos que tu vai criar, né? Aqui não está nem metade dos que já estão disponíveis. A gente está atualizando semanalmente os conteúdos e também outras informações, tá? Tá tudo bem detalhado aqui, mas se ficar qualquer dúvida, vocês podem me acessar pelo botãozinho de WhatsApp aqui no canto direito. Beleza, galera? E por último, entre no nosso Discord, galera. A Hora de Codar tem um servidor onde tem vários desenvolvedores, no momento mais de 3.000, que compartilham suas experiências diariamente. Então a gente troca uma ideia aí sobre programação e também outros assuntos. O link do invite vai estar aqui na descrição também, beleza? Então é isso, bora aqui agora para o nosso mind map e começar a entender melhor esses 7 recursos, tá? O primeiro que a gente vai ver aqui, galera, vai ser as promises, tá? E o que são promises? Basicamente, um recurso de JavaScript para lidar com operações assíncronas, tá? Ela vai evitar o callback hell, que é um problema, né, que a gente tinha muito no JavaScript vanilla lá, bem das antigas, quando a gente programava aplicações de JavaScript puro, onde a gente tinha vários callbacks sendo executados em sequência e isso acabava gerando um loop infinito ou ficava uma encadeação muito grande dessas funções. Com as promises, a gente tem um modelo muito mais simples para trabalhar com esse recurso de continuação, digamos assim, de uma outra função que já foi executada, tá? A gente tem alguns métodos principais, porque essa promise é como se fosse um objeto, tá? O dem e o catch. O dem seria um método que a gente encadeia operações, tá bom? Então a gente pode estar utilizando isso para ser as nossas callbacks. Então cada dem retorna um resultado e a gente consegue reaproveitar esse mesmo resultado que foi retornado num próximo dem, né? Não perdendo esse lastro. E o catch seria para a gente pegar algum erro que acontece em algum dos dems, beleza? E, como bota aqui, né, o dem ele promove esse encadeamento. Então, isso aqui é basicamente o recurso de promises explicado de forma teórica. Agora, bora ver na prática aqui, que é bem interessante. É algo que muita gente ignora, tá, galera? Muita gente passa reto, não vê utilidade, né? Não vê a utilidade prática, mas o que eu digo para vocês é que muitas bibliotecas são promise-based, tá? O que é promise-based? E os métodos dela, a gente pode continuar eles, né, com dem e catches. Então, é um recurso muito importante para a gente aprender. Como eu falei, né, as promises, elas são utilizadas para trabalhar com requisições assíncronas, tá? Então, a gente está falando de coisas que vão acontecer em um ponto futuro na nossa aplicação. Por exemplo, uma requisição para API, né? E como é que a gente simularia isso? Eu vou criar uma função load some data, tá? Ela vai retornar uma promise.
Então é exatamente assim que tu vai fazer. Tu vai criar uma promise. Primeiro instancia para depois utilizar as suas funções internas, né? Que são os DM e cat que eu falei antes. Aí, só para vocês entenderem, né? Eu estou retornando uma promise nessa função. Então, essa função torna-se promise based, digamos assim, tá? Aqui a gente tem uma callback que recebe dois métodos, resolve e o reject, que também são métodos importantes nas promises, mas a gente vê menos, né? E para que eles servem? Basicamente, o resolve, ele finaliza uma promessa, né? Ele diz que aquilo lhe deu certo e ele passa para frente essa primeira etapa da promessa. Já o reject é quando a gente vê que deu alguma coisa errada, a gente pode rejeitar uma promessa, gerando um erro, beleza? Então, eu vou simular a minha requisição assíncrona com set timeout, beleza? Onde aqui a gente vai ter um dado, né? Então pode ser uma constante. Isso aqui viria de um servidor, beleza? Então eu tenho esse dado aqui, ele foi trazido por meio de uma API, né? Imagine que isso aqui seja um fetch, mas é uma maneira mais fácil de simular essa requisição, tá? Aqui tem um parênteses a mais. E ele vai demorar um segundo para responder, né? É essa a ideia do assíncrono. A gente não sabe quando ele vai responder. Aqui eu setei o tempo, mas isso não é constante, né? E aí, como eu sei que eu peguei o dado, né? Eu vou dar um resolve e mando o data para frente. Beleza? Então, eu criei a minha promessa. Agora, eu preciso ter uma maneira de utilizar esse dado no meu código, né? Então, é aí que eu vou utilizar o DEM-catch. O que eu vou fazer? A gente invoca a função e agora a gente pode utilizar DEM e catch nela, tá? O que acontece com o DEM e catch? Bom, aqui eu vou poder pegar os dados, beleza? Que dados são esses? O que vem no resolve, tá? Que é esse data. E aqui no catch eu consigo pegar o erro, que pode ter acontecido aqui em determinado ponto na nossa função. Pode ser um erro da lógica mesmo de programação, pode ser um erro que a gente gere, né? Então aqui ele imprimiria o erro ao carregar dados. Poderia imprimir assim, tá? E aqui eu vou imprimir os dados. Então, dados carregados com sucesso. Eita. Então, beleza. Criei minha promise, executei a função e agora, se a gente vai lá para o projeto, a gente vê que algo é carregado um segundo depois, né? Aqui ele está o object, a gente já vai resolver aqui. A gente pode, em vez de colocar concatenação que ele vai transformar numa string, né? A gente pode colocar aqui do lado console log, né? Agora ele mostra o dado certo. Então, vejam aqui que a gente conseguiu lidar com a requisição após o nosso carregamento de dados. E eu falei que existe aquele processo de encadeamento que ele pode ser inserido, por exemplo, aqui, depois de um demo. Então, como que eu vou pegar dados para utilizar aqui, né? Eu tenho esse data, vou botar new data, um nome diferente se eu quiser. Como é que eu vou receber esses dados? Eu posso botar aqui, ó, return data, né? Aí agora eu posso, sei lá, imprimir o nome aí new data.name. Então ele vai executar o primeiro, ele vai executar o segundo para terminar minha promise, né? Vejam ali que ele imprimiu o nome do usuário, beleza? Então é isso que eu faria no programa real. Primeiro eu carrego o dado, depois eu modifico, manipulo, insiro na tela e estou esperando um eventual erro que aconteça nesse catch, tá? Então basicamente isso aqui são promises, galera. Eu tenho um vídeo aqui no canal que explica muito melhor o assunto, né? Que a ideia é só dar uma pincelada nos conceitos para vocês entenderem melhor como eles funcionam. Bora para o segundo aqui. Agora a gente fala de arrow functions, né? Esse aqui é mais famoso. A galera usa muito, né? Conhece bem esse recurso. E aqui a gente vai entender melhor como ele funciona. Basicamente são funções, né? A gente tem pequenos detalhes técnicos que diferenciam as arrow functions das functions normais, tá? Mas em grande parte dos casos a gente pode substituir a function tradicional pela arrow function. A gente tem também aqui algumas questões extras, né?
Por exemplo, eu não preciso da palavra function, né, arrow function, né? Eu posso não precisar do retorno e do escopo de bloco, tá? Então, eu botei aqui 2 exclamações para a gente entender melhor. Eu consigo criar uma função sem esses 3 elementos aqui, porém, olha só o que isso me gera, né? Eu não posso criar uma função com mais de uma linha porque eu não tenho bloco. Então, se eu tenho uma função maior, né, arrow function, eu preciso colocar as minhas chaves, né? E aí, automaticamente, eu preciso colocar o return para ele saber onde é que ele retorna os dados. Porém, se a minha função for de uma linha só, e isso acontece bastante, eu posso escrever tudo numa linha só, sem return, sem function e sem chaves. Beleza? Essa função, ela se torna bem útil para os vários métodos de array, que a gente vai ver mais para frente, como, por exemplo, map, filter e reduce. E esses caras aqui, eles também são muito utilizados em aplicações que tem React, Vue, Angular, enfim. Então, vejam que o conjunto desse assunto aqui, ele é muito propício realmente para essa evolução de JavaScript, né? Porque todos esses caras estão interligados de certa forma. Então, bora ver a arrow function lá na prática. Olha só. Uma função tradicional, ela tem a palavra function, ela tem o nome da função, os argumentos, né? O escopo de bloco, que seria o abre e fecha chaves, e um retorno com o resultado final que a gente quer mostrar para o usuário. Isso aqui a gente pode ver o resultado, né? É só invocar, passar 2 números e temos a soma aqui 8, tá? Eu só vou comentar esse cara aqui para não ficar logando ali. E aí a gente tem o 8 aqui. Beleza. Então ele somou e tá tudo certo. Isso aqui é uma função tradicional, né? A gente vê muito ainda. Dá para utilizar, não tem problema nenhum. Porém, o que está acontecendo muito é que quando as funções são simples, né, principalmente de uma linha, se troca a sintaxe para poder ganhar produtividade, né? Não é uma função complexa de entender, então qualquer um que lê vai conseguir entender. Então, como é que eu vou criar uma função? Vou botar aqui o equivalente, na verdade. Então, como é que eu vou criar uma função equivalente àquela da soma ali? Bom, primeiramente, a arrow function, se ela não está no método de array, a gente coloca ela numa variável, porque ela é como se fosse uma função anônima, tá? A gente vai nomear ela justamente na variável. Então, eu vou botar aqui soma b. E eu não preciso da palavra function, que a gente colocaria se fosse uma função normal numa variável, né? Eu vou colocar direto os argumentos, então a e b. É isso que eu preciso. A gente utiliza um símbolo chamado fat arrow, tá? Determina onde começa o código da função, né? Depois dos argumentos, no caso. E aqui a gente escreve a operação da função. Como essa aqui tem uma linha só, eu não vou colocar escopo de bloco e nem um return. Eu vou simplesmente deixar dessa maneira e ela vai funcionar igual a de cima. E se notem, né, que foi muito mais simples de escrever. Se eu não estivesse explicando aqui, eu escreveria ela, inclusive, muito mais rápido, né? Então, vejam aqui, eu invoquei a soma com 2 e 3, e a gente tem o resultado de 5. Então, ela funcionou da mesma forma, né? Como se tivesse um return, como se tivesse um function e o escopo de bloco, né? Não precisa porque é de uma linha só, certo? Então, esse é o core da arrow function. O que eu falei lá também é que ela é muito boa para trabalhar com aqueles métodos de array. Então, eu vou criar um array aqui numérico. A gente vai executar em cima dele um filter para a gente filtrar apenas os números pares. É o que é bem comum de fazer no dia a dia. Então, utilizo o filter aqui, beleza? Vou pegar um número, porque os métodos de array, como a gente vai ver mais pra frente, a gente vai utilizar eles no array, né? E aqui a gente consegue nomear a entidade individual, que seria cada um dos números, né? Então, ele vai criar como se fosse uma estrutura de repetição, vai repetir essa função 5 vezes. E aqui eu vou escrever minha operação com arrow function, veja que eu já utilizei ali, para retornar os números pares. O que é um número par? É um número dividido por 2, né, com operador de módulo, que o resto é 0. Né? Se o resultado for diferente de 0, é um número ímpar. Então, a gente pode evidenciar esses caras utilizando o console log. 2 e 4. Beleza, galera? Então, vejam que se eu tivesse que criar isso aqui com a function, a gente ia ter que colocar um function, ia ter que abrir e fechar o bloco, e colocar um return, né? Para ter o mesmo resultado, certo? Então, quando eu estou trabalhando com os métodos de array, eu posso resumir tudo isso utilizando as arrow functions, tá? Essa dica para vocês aí, beleza? Então, bora agora, galera, para o nosso terceiro ponto, que vai ser o destructuring. Então, o que é esse cara aqui? Bom, ele tem 3 objetivos principais, tá?
Primeiro, ele desestrutura objetos e arrays, tá? O que é desestruturar? Basicamente, é criar variáveis, né? Baseados em dados que estão em objetos e arrays, né? Ele vai pegar elementos específicos e vai criar variáveis isoladas, em vez de uma lista, um objeto com chaves e valores. Ele também tem como outro objetivo, né? Extrair propriedades, tá, de objetos, né? E a gente vai justamente desestruturar para extrair propriedades. Então, isso aqui é meio que um conjunto. Porém, ele também consegue desestruturar argumentos de uma função. Então, vocês vão ver isso muito no React, né? Quando as props são passadas, componentes, a gente está desestruturando esse objeto lá dentro do componente, tá? Em vários dados separados por vírgula, né? Que a gente utiliza ao longo do componente. A gente utiliza essa técnica aqui, tá? E, né, o objetivo final para extrair os dados de objetos e arrays é criar variáveis com isso. Então, em vez de eu ter que acessar a propriedade do objeto, né, que seria mais complexo, porque eu boto objeto.propriedade, aqui eu vou acessar a variável direto, né? Ou um item específico do array que eu teria que acessar via índice, né? Então, bem interessante recurso, muito utilizado. Deu o exemplo aí do React, né? Mas tem vários outros casos. Então, vou botar aqui, ó, 3, destructuring, tá? Vou criar um usuário, um objeto usuário, com nome, idade e e-mail. E é isso. Esse é o nosso usuário. Vamos dizer que eu preciso imprimir o nome dele e o e-mail dele ali no meu sistema, né? Na tela, para o usuário ver que ele está logado. Show! Eu poderia acessar assim, né? Usuário, nome. Porém, a cada vez mais que eu uso isso aqui no meu código, se eu usasse 5 vezes, eu escreveria muito mais código do que se eu tivesse apenas uma variável nome, certo? Então, justamente, eu vou criar um structure para extrair nome e e-mail. Como é que eu faço isso? Vou criar uma variável, né, para cada um. Eu abro e fecho chaves. Isso aqui é a desestruturação de objetos, né? O array seria a sintaxe de colchetes. Coloco o nome exato das propriedades. É necessário que seja igual ao nome da propriedade, tá? E aqui igualo ao objeto original. Consequentemente, se eu imprimo esses dados com os nomes das variáveis já, eu vou ter como resultado João e João@iz. Beleza, galera? Então, eu peguei ali, peguei um objeto bruto, né, com todos os seus dados, e extraí apenas 2. Pode ser algo que eu queira fazer também. Não vou utilizar todo o objeto. Vou utilizar dados específicos. Beleza? Tá aqui, ó, de objeto. Que eu agora vou botar extrair itens de array, para vocês verem como é diferente. Então, eu vou criar um outro array numérico, chamar de números B, tá? E aqui eu vou criar 3 variáveis, uma para cada um dos elementos, tá? No array eu não tenho muito para onde fugir, né? Eu tenho que utilizar os números em sequência, né? Os itens em sequência. Então, eu vou criar aqui a sintaxe com colchetes. E eu crio as variáveis, por exemplo, ABC, separado por vírgula, como se fosse um elemento de array. E ele vai colocar o A com 1, o B com 2 e o C com 3, tá bom? E igual, né, ao array igual a dos objetos. E dar o console log aqui. Vocês vão ver que vou ter os resultados de cada uma das variáveis igual aos números que estão no array. Olha só, o A é 1, o B é 2 e o C é 3. Show, galera? Então, veja como é poderoso, né, esse destruction. E a gente pode ainda avançar mais. Por exemplo, vou criar uma função agora que ela vai exibir dados do usuário, tá? Então, eu poderia enviar o usuário aqui como objeto, tá? Só que daí eu caio na mesma situação. Eu tenho que acessar nome, e-mail, blá, blá, né? Então, se eu usar essas propriedades muito ao longo da função, vai criar esse código enorme direto. E se a variável muda de nome, né? Eu tenho que alterar no código todo de novo. Então, a destruturação me ajuda nisso. Eu posso colocar aqui uma anotação de chaves. Então, isso aqui já é uma destruturação de objetos. Exatamente o que ocorre no React lá que eu mostrei para vocês, né? No mapa mental.
Coloco o nome das propriedades que vão vir, né? Que teoricamente já serão os argumentos da função, né? E aqui dentro eu já consigo exibir esses valores como se eu tivesse criado, né, argumentos e eles encontrassem os itens que estão no objeto. Para executar função, e aí eu passo o objeto todo. Passar esse usuário aqui de cima, tá? Ó, nome João, e-mail João, exemplo. Então, vocês viram, né? Ele consegue desestruturar a rede de objetos e também extrair, né, os itens do objeto para argumentos de uma função. Então, todos esses casos aqui, galera, têm utilizações práticas muito interessantes de projetos reais. Ah, galera, esqueci de avisar um pequeno detalhe. Todo esse código aqui, ele tá num repositório, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, algum problema, vai estar lá o código, tá? Então, beleza. Continuando aqui, galera. A gente viu agora esse recurso de destructuring. Vamos para o próximo. Então, o nosso próximo recurso, seguindo nosso mapa mental aqui, é o template literals. E como eu falei antes, né? Não tem uma ordem exata, galera. Eu só listei aqui quando eu fui lembrando deles, né? E coloquei aqui no mapa mental. Mas todos eles, como eu falei antes, também estão interligados, tá? Então, o template literals, ele serve basicamente para colocar variáveis em strings, tá? Esse é o grande objetivo dele. A gente tem uma sintaxe um pouco diferente das strings, e isso, a galera pergunta em quase todo vídeo que eu uso. Em vez que a variável não aparece, né? Fica aparecendo isso aqui, em vez da variável no texto, né? É porque não escreveu o texto entre essas classes, tá? Então, toda string tem que ficar entre classes para valer como template literals. E a variável tu vai colocar nessa sintaxe aqui. Cifrão, abre e fecha chaves, nome da variável. Claro, né? A gente pode, um outro recurso do template literals, realizar operações mais complexas no código, tá? Mas não é tão utilizado, mas eu vou trazer aqui para mostrar para vocês. Então, o que acontece aqui? Tá, 4 template literals. Eu vou criar duas variáveis, nome e usuário. Vou colocar também idade, tá? E ele vai tentar converter sempre o texto para string, né? Tem que tomar cuidado para não utilizar dados mais complexos como objetos. E agora eu vou criar uma string utilizando o template literal. Então, como é que funciona? Vou botar uma variável, mas poderia colocar no console log, não tem problema. Abre e fecha as classes, tá? Olá. Tá errado aqui. Meu nome eu vou colocar o nome, cifrão, abre e fecha chaves e o nome da variável, nome do usuário. E eu tenho idade anos, tá? Então eu coloquei aqui a idade como variável também, logo em seguida. Vamos imprimir essa mensagem. E aí, vocês veem aqui que ele coloca realmente as variáveis entre o texto, tá? Então, acaba um pouco também aquele problema da concatenação, que era mais chato de fazer, né? Tinha que botar string mais variável mais string mais variável mais string, né? Então aqui fica muito mais simples, né? A sintaxe desse recurso. Então, vou botar aqui, ó. String com variáveis. Eu vou botar um outro exemplo agora de operação mais complexa. Como eu falei, aqui não é tão utilizado, mas tem gente que curte. Então, como é que funciona? Vamos dizer que eu tenho um saldo aqui de R$1.000, né? E eu vou criar uma string que vai mostrar se o saldo é positivo ou se ele é negativo. Então, aqui é a mensagem B. Seu saldo atual é. E aqui eu vou conseguir, porque eu abro e fecho essas chaves aqui, escrever código JavaScript para ser executado também. Então, eu vou verificar se o saldo é maior que zero. Se for, eu vou exibir o saldo do usuário, beleza? Se não for, vou botar aqui negativo, tá? Então, percebam aqui, galera, que
tá um pouco mais tenso que o anterior, né? Eu tive que abrir uma chave apenas para colocar a operação, né? Que é um if ternário, que valida se o saldo é maior que zero. Se for, ele vai exibir aqui o saldo, né? Então eu tenho que colocar de novo a minha string aqui. Se não, eu imprimo negativo, que seria o saldo negativo, né? Então, voltando aqui, deixa eu dar o console log, né? Vocês veem que o saldo atual é 1000, então ele caiu no if, claro, porque o valor é positivo. Se eu coloco, por exemplo, menos 2000, ele vai explicar aqui que o saldo é negativo, porque ele caiu no else, né? Na segunda parte aqui do nosso if ternário, beleza? Então, é algo que a gente vê também no React, né? Isso aqui, lá sim, é muito feito, né? Quando a gente abre a expressão dentro do JSX e faz alguma condicional, né? Com uma variável, por exemplo. Né? Lá tem muito isso, então é basicamente aquele modelo, né? Só que utilizando template literals, certo? Então, nosso quinto recurso, galera, a gente já vai pro outro lado lá, é o REST e o spread, tá? Então, basicamente, cada um serve para alguma coisa. O REST, ele vai servir para combinar valores. E o spread, ele vai servir para espalhar valores. Também copiar objetos, né? Tem outra utilização, mas os principais, né, que a gente pode ter para cada um desses aqui, essas duas palavrinhas-chave aqui, tá? Além disso, a sintaxe deles é a mesma, né? A gente utiliza eles com os 3 pontinhos, tá bom? Então, vamos testar aqui REST e spread. Eu vou primeiro fazer uma operação com REST. Então, o REST, como vocês viram ali, ele tem intenção de combinar valores. Como é que eu vou combinar valores? Eu posso criar uma função de soma, ela vai somar infinitos números. Então, para eu não ter que colocar aqui todos os parâmetros que eu quero, eu vou utilizar o REST para poder unir todos os números que eu passar em uma lista. Então, ele uniu valores, ele criou um array com todos os números que eu passei. Agora eu consigo passar um reduce, né, como retorno nesses números, para somar cada um deles numa variável chamada total e me entregar esse resultado final depois, né? Que eu estou utilizando o método reduce de arrays, tá? Então, vamos testar aqui, ó, console log soma C 2, 3, 4, 5. Vou executar de outra maneira, né? Pra vocês verem que eu posso realmente colocar quantos e quais valores eu quiser, tá? Então, tem uma aqui menor, né? E esse aqui vai dar 15. E esse aqui vai dar sei lá o que. Vamos ver aqui então. Ó, 15 e 155, até parecido, né? Então, galera, como vocês podem ver, eu consegui unir valores através do REST, né? E como é que eu vou utilizar o spread? Então, o sentido é o inverso. Por exemplo, eu tenho uma lista, eu tenho outra lista, e agora, para o meu programa, eu tenho que unir essas duas listas, né, concatenar esses dois arrays, para poder fazer alguma coisa. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o mesmo operador. Agora, né, o operador 3 pontos que eu falo, né, mas aqui seria o spread. Eu vou criar um array e eu vou espalhar os números 1 e os números 2 nele. Então, esse array aqui, ele não vai ser uma matriz, né? Não vai ser um array com arrays. Ele vai ser simplesmente um array com vários números dentro. Vamos ver aqui o resultado. Números combinados. Se a gente vem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, veja o que eu teria que fazer, né? Se eu não tivesse esse spread. Eu teria que fazer um loop, colocar cada um dos itens desse novo array com push. E aí sim, né? A gente está utilizando o nosso array final. E por último, galera, eu vou criar mais uma variável de usuário e vou mostrar para vocês mais aquele recurso de cópia de objeto.
Então vamos lá, eu tenho um nome aqui, uma idade, né, um usuário. E vamos dizer que a informação de endereço no meu banco de dados está em outra tabela. Então, as duas requisições vão ser feitas e eu recebo o usuário e recebo o endereço dele. Mas, para o meu aplicativo aqui, né, o mais interessante seria que isso fosse num objeto só. É mais fácil para mim. Então, eu vou criar um novo objeto, usuário com endereço. E eu vou fazer o spread do objeto aqui. Então, isso vai copiar o objeto e inserir aqui dentro desse novo objeto. E eu adiciono o endereço com uma propriedade que veio de outro local. Beleza? Então, isso vai me gerar um objeto com mais uma propriedade. Eu fiz uma cópia de uma maneira simples e gerei um novo objeto, né? Não é uma referência aqui. Isso aqui é um novo objeto com seus valores únicos. Endereço e mais os dados do usuário. Ó, aqui 1000 errados. Ó, veja aqui que agora Maria está com endereço e também idade e nome, certo? Então, essas basicamente são as 3 utilizações do REST Spread. Agora bora dar uma olhada no próximo recurso, que são as classes, né? Então, paradigma de orientação a objetos, nunca foi o forte de JavaScript, né? Aí, claro, isso eu estou falando há algum tempo atrás, né? Decidiram mudar um pouco o rumo das coisas e criaram vários recursos que em outras linguagens existiam. Um deles é as classes, né? A gente tem aí hoje vários programas baseados em orientação a objetos. A gente utiliza aqui aos montes, né? Então é interessante aprender também. A gente pode entender que as classes são moldes para objetos, tá? A gente vai criar uma instância de um objeto baseado num molde de uma classe. Então é isso que a classe faz, ela gera novos objetos com as suas propriedades base. Na sintaxe, o que a gente tem? A palavra class, que é bem forte, né, para definir a classe. Constructor, que seria para iniciar as propriedades de uma classe, né, já quando se instancia um novo objeto. E se a gente estiver trabalhando com herança, a gente tem extends e super. Extends para estender tal classe e super para enviar os valores para a classe pai, né? Quando eu utilizo propriedades de forma compartilhada, eu tenho que enviar as propriedades que eu utilizei para a classe pai, né? Isso é uma regrinha do JavaScript. Beleza, galera? Então, no fim das contas, a gente chega aí a ter basicamente 2 recursos quando a gente tem um objeto: propriedades e métodos. Propriedades são os valores, como se fossem variáveis dentro dos objetos, nome, idade, e-mail. E métodos são as ações dos objetos. Por exemplo, enviar e-mail, se inscrever e por aí vai, né? Enfim, qualquer função dentro do objeto é considerado um método, tá? Então vamos aos nossos exemplos aqui. Tá, 6 classes. Vou criar a classe pessoa, tá? Então essa é a sintaxe: classe, pessoa, abre, fecha chaves, constructor com nome e idade. Então esses são os valores que eu quero receber. E eles vão sempre criar novos objetos com esses valores preenchidos. E aqui eu tenho que dizer, né, qual propriedade eu quero que esses valores preencham. Então, diz nome igual a nome, né? E diz idade igual a idade. Esse diz nada mais é do que o objeto atual que estiver trabalhando, né? Este objeto tem um nome de nome. Este objeto tem uma idade de idade. Eu vou criar um método, né? Que eu basicamente preciso criar um nome e utilizar essa sintaxe de função de abre e fecha parênteses e também chaves. E isso aqui agora é um método desse objeto. Vou utilizar ele para exibir os dados que eu coloquei ali em cima. Meu nome é thisNome, né? E eu tenho this.idade. Beleza? Então, quando eu uso os dados do objeto, também preciso utilizar o this, né? Para ele saber que é aquele objeto, tem aquela propriedade, vai imprimir ali, tá? E agora, quando eu tenho o molde, eu posso criar novos objetos com a palavra-chave new, né, que instancia o objeto baseado na classe, passar os dados que eu quero
E esses dados aqui, João e 25, vão para o constructor preencher essas propriedades aqui, tá? Eu crio outras classes, outros objetos, né, com a mesma classe, e eu tenho a possibilidade de invocar os métodos apresenta nas duas, porque, como eu falei antes, né, a classe é um mod para o objeto, então esse cara aqui, ele tem tudo que está aqui dentro. Vocês podem ver aqui, eu tenho os dois nomes e as idades sendo logadas, né, no console. Beleza, galera? Então, continuando, agora para trabalhar com a herança, né? Por exemplo, se eu criasse uma classe funcionário. Todo funcionário é uma pessoa, né? Então, extends pessoa. Ou seja, já vou aproveitar nome, apresenta e constructor para essa classe, né? Porque são propriedades que me interessam. Então, como eu preciso de nome e idade, eu tenho que declarar esses dados no constructor e também as novas propriedades. Nesse caso aqui, salário. Vou botar aqui diz nome igual a nome, diz idade igual a idade, diz salário igual a salário, tá? E aí, beleza, eu preenchi as propriedades. Mas no JavaScript não funciona assim, né? Na lógica seria, mas não é. Porque esses dois caras aqui, eles estão na classe Py. Então como é que eu vou dizer no JavaScript isso? Eu vou utilizar um método chamado super. E aí eu passo nome e idade. Tá? Aí ele vai... Aí ele vai pegar esses valores e vai rodar esse constructor. Tá? Preenchendo aquelas propriedades que eu preciso. E aqui agora eu vou criar um método apresenta funcionário. E vai mostrar os três dados. Então, meu nome é diz nome. Então, posso utilizar o diz da mesma maneira, né? Eu tenho diz idade em anos e meu salário é de... Aqui eu coloco o diz salário, tá? Então, vou apresentar os três dados do objeto aqui. Porém, não tenho objetos com classe funcionário. Então, vou ter que criar né? Funcionário igual a new funcionário, né? Eu vou utilizar a classe que eu criei nova. Ela herda da outra, mas eu uso a classe final, digamos assim. Eu vou criar um nome, vou colocar uma idade, vou colocar um salário, tá bom? Então agora, por meio dessa variável aqui, eu posso utilizar tanto o método apresenta, como também o método apresenta funcionário. Eu tenho acesso aos dois, porque ela herdou esse aqui da classe pessoa, e aqui é da própria classe. Vocês veem aqui, ó, que meu nome é Flávio, eu tenho 28 anos, e depois meu nome é Flávio, eu tenho 28 anos e meu salário é de 4.000. Certo, galera? Então, a gente viu como funciona as classes e também as heranças, né? Claro que a orientação a objetos é um mundo muito mais complexo, né? Mas a gente já conseguiu dar o primeiro passo dele, beleza? Agora vamos ver o número 7, para a gente concluir esse nosso vídeo de hoje, né? E também é um assunto que a gente já viu ao longo dessa aula aqui, né? Mas agora vamos reforçar um pouco os seus usos. Então, o que eu tenho aqui? Os métodos de array, né? Famosos métodos de arrays. E esses aqui são utilizados à torta e direito em aplicações dos frameworks de JavaScript aí que estão no mercado hoje, né? Então, bota ali, são muito utilizados. Cada um dos métodos tem um recurso específico, né? Ou seja, cada um vai ter uma utilização. E alguns deles são MapFilter, Reduce, Vary e tem diversos outros, né? Cada um com a sua função. Então, melhor que aqui na teoria, é só indo lá na prática, né? E testando esses caras. Então, vou botar aqui, ó, 7 métodos de array. Primeiro, map. O map é uma variável aqui com números. Ele basicamente serve para ler um array, tá? Ele vai ler um array e modificar seus valores. Essa é a utilização mais aplicada, digamos assim, tá? Então, vou botar aqui, ó, números dobrados. Eu vou dobrar esses números que estão ali no meu array. Faço um map em cima deles. Aqui eu posso utilizar a sintaxe de arrow function, inclusive, né? Como eu falei para vocês antes, né?
E eu vou pegar cada número individualmente e vou retornar o número vezes 2, que é o dobro deles, né? Então, se eu imprimo essa minha variável números dobrados, a gente tem 2, 4 e 6. Olha só, veja aqui. Então, a gente fez justamente o que foi o proposto. Eu li o array, percorri ele e modifiquei seus valores, né? Depois a gente tem o filter, tá? O filter, é bem óbvio esse aí, né? Ele filtra resultados específicos de um array. Então vamos lá. Vamos criar uma outra variável com números, né? É bem legal trabalhar com números que o exemplo é básico, então todo mundo consegue entender, né, galera? Não precisa ficar complicando muito aqui para poder entender a efetividade do método. E aqui é o D, na verdade. No C, então é o D. Então, olha só, agora eu vou querer filtrar os números ímpares desse array ali, 1, 3, 5. Como que eu posso fazer isso? Variável, números D, ponto, filter. Vou pegar cada um dos números e vou fazer uma expressão aqui que vai ser ao contrário daquela dos números pares. Eu vou pegar o número, vou pegar o resto da divisão por 2, e se for 1, quer dizer que o número é ímpar. Então, veja aqui. Eu tenho 1, 3 e 5. Então, eu fiz exatamente o que eu falei para vocês. Percorri o array, filtrei o que eu queria, imprimi o resultado. Depois, galera, a gente vai ter o reduce, né? E aqui eu vou colocar só os principais. Cabe vocês também a dar uma olhada nesses métodos aqui, procurar os restantes e colocar em prática, tá? O reduce, ele também tem uma utilização que reflete o nome dele, né? Que é reduzir os elementos a um só. Basicamente é isso. Então, como é que a gente pode fazer? Vou criar um array também numérico, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova variável que vai somar todos esses números, né? Eu vou utilizar o reduce para reduzir os números em um número só a partir de uma soma. Então, eu vou utilizar o reduce, pego cada número como um número. E aqui, na verdade, eu vou ter dois argumentos, tá? Eu vou ter o número individual, mas eu também vou ter a variável temporária, que é a soma deles, né? Que vai ficar guardando os valores enquanto percorre. E eu vou sempre incrementando o total mais o número. E eu posso também, como terceiro argumento, como segundo argumento do reduce, colocar o valor inicial dessa variável total. Ó, por exemplo, 0. Tá? Então agora eu vou dar aqui, ó, soma números. E a gente tem o resultado aqui de 15. Beleza? Então, novamente, fiz exatamente o que foi proposto. Reduzir todos os números do array para um só. O find, que é um outro método array, ele tem também um objetivo bem próximo do nome dele. Encontrar algum elemento. Como é que a gente faz isso? Vamos lá para os números de novo. Tá? E aqui eu vou encontrar o número 3. Tá? Criar uma variável, números f.find. Só preciso utilizar o número, né? Essa é a variável temporária que vai percorrer cada um dos valores. E eu faço o seguinte, quando o número for igual a 3, me retorna. Consequentemente, quando eu imprimo essa variável, eu tenho o resultado de 3, que ele encontrou o número. Se fosse um número que não existe, ele me dá um undefined. Ele não teve valor para preencher. Beleza? Então, uma outra possibilidade da resposta, né, desse método. E por último, galera, a gente vai ver o for each, tá? Esse aqui, a utilização é a mais branda de todos. Basicamente, ele é um método utilizado para percorrer cada um dos itens do array. O que a gente vai fazer depende da tua aplicação. Então vamos mudar um pouco os números, né? Vou criar um array de nomes. E vou exibir cada um deles na tela. Como é que eu posso fazer isso? Nomes.forEach, nome, e o retorno não console log de nome. Vocês veem aí que todas elas têm um padrão muito parecido depois do nome do método, né? Então isso é algo que só por esses exemplos aqui você já consegue fixar o seu uso, beleza? Eu vejo aqui que ele imprimiu realmente cada um dos nomes, certo?
Então assim, galera, a gente chega ao fim aí do nosso vídeo de 7 recursos de JavaScript. Todos esses eu acho muito essenciais para qualquer desenvolvedor que queira evoluir realmente para o próximo nível de JavaScript, tá? Que quer aprender um framework de uma forma mais tranquila, com uma curva de aprendizado mais suave. E já pegando esse gancho, se tu quer aprender de fato JavaScript, React, também Node no back-end, eu recomendo que tu entre na comunidade Hora de Codar. Lá é onde tu vai encontrar conteúdo mais atualizado possível sobre essas tecnologias, em diversos projetos para tu poder alavancar realmente tanto a tua parte de conhecimento na programação em geral, como também teu portfólio, né, que é algo importante para se ter quando está nesse processo de se candidatar para vagas, né? Tu veja trabalhos que tu realizou ao longo dessa tua etapa de desenvolvimento, porque é muito importante demonstrar para os recrutadores o que tu está aprendendo. Então, a gente tem aqui 2 planos, galera, o semestral e o anual. Eu aconselho a vocês darem uma olhada aqui, leiam a página por completo, vejam o vídeo, é muito importante também, eu explico tudo em mais detalhes ainda, tá? Deem uma olhada nos benefícios. Aqui a gente está fazendo um suporte bem individualizado, galera, via WhatsApp mesmo. Eu respondo os alunos para ajudar eles a não travar durante os cursos, tá? Essa é uma das nossas premissas. A gente quer que o aluno fique em aprendizado constante, beleza? E também temos o nosso Discord, né, galera? Não esqueçam, entrem aí para a gente poder trocar aquela ideia maneira no dia a dia, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Videozinho aí bem bacana, deu um trabalhinho legal para fazer. Se vocês deixarem aquele like, também se inscreverem no canal, isso já retribui esse esforço que eu realizei aqui para construir esse vídeo e trazer para vocês, beleza? Então é isso, galera, vou ficando por aqui. Espero vocês lá na comunidade Hora de Codar ou em outro vídeo. Até mais!